Gente, o que mais é possível para hoje? Estávamos tentando fazer essa live no Instagram da Val, né? Que é minha parceira de live hoje. A gente vai falar um pouquinho da nossa criação, que é o Constelação. E não deu muito certo, não consegui entrar lá, as pessoas só estavam ouvindo a minha voz. Como pode melhorar? A Cláudia veio junto. Gratidão, Cláudia. Ó, a Val já me mandou a solicitação, agora eu vou receber ela aqui, com certeza. Cláudia tá maratonando hoje, é a segunda live que eu faço. Viu? Agora deu. Como pode melhorar, né? Peça e Agora receberás. foi. Que bom. Boa noite, boa tarde. Vê se eu acho. A Agora Cláudia junto, no firme, filme. firme e forte. Tinha achado um filme Ah, maravilhoso, agora você está. eu botei um que é do Axis, né? Mas aí, como é eu que tô, quando tu entra, tu fica embaixo, corta a frasezinho, como pode Ah, melhorar. eu tenho aqui também. E aí, como vai? Boa Pois é, noite a né? todos. Como pode melhorar, né? Eu me apresento primeiro, como é que a gente começa? Ah, eu vou falar rapidamente, né? Acho que a Sim. maioria das pessoas que vão nos assistir já nos conhecem. Em todos os casos, eu me chamo Maqueles Medeiros. Trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas, né? Entre elas Axis Consciousness, constelação familiar, Reiki, cura quantum, sou fisioterapeuta, ou seja, é um manancial de ferramentas com o objetivo de trazer mais qualidade de vida em todos os sentidos, né? E hoje estou aqui com a Val para falar um pouquinho a respeito do nosso projeto, da nossa criação, que é o Constelação. Estamos indo para o terceiro grupo, né? Ainda há vagas, depois a gente explica um pouquinho mais. E hoje a pegada é para falar sobre constelação sistêmica. A gente está trazendo um filme que eu sugeri e que a Val tocou, onde a gente vai tratar das questões mais da relação com a mãe ainda, né, Val? Sim. É, Vou deixar tu te então, eu sou apresentar. Val Machado, né? Também trabalho com diversas ferramentas, né? Entre elas a constelação familiar, DNB, barras, facelift, várias, né? Para para tornar, né, a nossa vida melhor, a vida de vocês melhor, né? Então, são ferramentas que eu acredito, né, que mudaram a minha vida e acredito que mudam a vida das pessoas também que eu atendo, né? E aí hoje nós vamos trazer uma dica, né, de um filme para que vocês vejam no fim de semana, né? Hoje é quinta, né? Você já pode se programar para ver esse filme no Netflix no fim de semana, né? Que é o Tempestade de Areia, né? O nome do filme. Que é um filme bastante sistêmico, né? Então, nós vamos Ele é falar um um pouquinho deles, né? É. Dele. Ele é um filme antigo, né? Eu acho importante a gente já deixar para que as pessoas não criar uma expectativa assim quanto à imagem, mas o porquê da escolha desse filme, porque ele é um filme bem sistêmico e eu já tô com uma pegada bem voltada para grupo de mulheres e eu comecei a assistir ele para olhar pela essa questão da sororidade feminina. Só que como quando eu fui assistindo para minha surpresa, eu achei, uau, esse filme é muito constelação, né? Sim. Daí, na hora, já sugeri para Val, para a gente poder trazer aqui com essa pegada da constelação. E importante dizer que ele é um filme épico, né, Val? É antigo. Uh, Ele foi feito em 2016, né? ele é um filme que passa lá no Oriente, né? Não é um filme que o acontecimento, o foco é no Ocidente. Então, é legal a gente trazer, porque isso traz costumes, e a gente sabe que sistemicamente, até o local onde a gente vive também existe, né? Já não deixa de ser é um sistema, Sim, né? sim, é todo esse sistema, né? A cidade, o sistema, né? E esse filme, né, foi em Israel, né? E é dentro tipo de uma vila, né? Que eles moram numa vila, né? E até e o filme começa bem legal, né? Tipo, a filha dirigindo, né? Tipo, a mulher dirige, né? Pode até dirigir com o pai ali, né? Conversando com o pai. E até o pai, assim, até ela tem uma relação, no início parece que ela tem uma relação boa com o pai, né? Só que ele, e o pai não é um pai opressor, né?
Só que Não, ele não consegue sair da consciência, né? Daquela consciência da realidade do islamismo, né? e ele Tipo, ele foi casou de legal tu trazer novo, isso né? Ele estava é, a primeira mulher, né? Que é a filha da primeira mulher, e ele está casando de novo só porque ele, né, faz parte, né, dos costumes dele, né? E aí ele dá sim. tudo para a mulher nova e tira da mulher antiga, né? Tipo, porque Eu, ele não dá conta, né, voltando no que tu falou ali no começo, porque eu acho que são vários detalhes que a gente pode trazer. Uma que choca, né, o começo, porque realmente, poxa, ela é uma filha, né, que o pai tá emprestando o carro, ensinando ela a dirigir, e ele foi buscar ela, pelo que eu entendi, no colégio. Ela estudava, ela ela fazia tinha o direito faculdade, de. né? Ela fazia É, faculdade. Então, quer dizer, até estudar, né? Ele deixava, né? E as outras pessoas aí diziam, ai, por que que tu deixa a tua filha fazer faculdade? Ela tem que casar, não tem que fazer faculdade, não, né? e, Estudar só atrapalha, fica pensando demais, né? Que a mãe dela e eu também, acho que é né? legal trazer Pensa isso, isso. porque de alguma maneira ele autorizou ela a quebrar já, né? Sim. Ela de alguma maneira, ela já quebrou o que era o padrão daquela família, daquela vila ali. Não Ao sei se a gente chama mesmo de vila, tempo que ele aldeia. deixou, né, ela estudar, ao mesmo, e a mãe dela já não aceitava muito, né, tanto que não teve um dia que ela não deixou ela ir para a faculdade, né, que ela foi até fugida para a faculdade, né. Não sei se tu E, lembra e disso. aí, sim, e tu trouxe uma visão que é um pouco diferente do entendimento que eu tive. E por isso que é legal a gente fazer até em mais de uma. E se mais alguém assistiu esse filme e quiser depois deixar comentário pra gente ali, olha quem veio participar da nossa live. Tá Tá? querendo se movimentar aqui. E que tu teve essa impressão que ele casou com a segunda mulher porque ele era do É uma costume, né? característica deles, né? Lá eles têm mais de uma Eu mulher, né? O tive, islamismo permite que tenha mais de uma mulher. E como ele não tem eu tive a tanta condição impressão financeira, o que ele fez? Ele pegou e deu tudo para a nova mulher, né? E e aí deixou tirou a outra. da primeira, né? Que é bem interessante, que aparece a casa da segunda mulher, né, bonitinha, arrumadinha, e a da primeira mulher né, tá tudo, né, meio destruído, meio. A máquina estragou, Mas o sabe o que que eu motor entendi, estragou. Val? É, É, que pelo que eu entendi ali, tinha que dar o dote, né? A noiva dava o dote para poder casar. E eu tive uma percepção que aquilo tudo era dinheiro da noiva, do pai da noiva, no caso, né? não aparece, mas pode ser, né? Eu tive Mas essa da mesma percepção, né? forma, ele tirou, tipo, era o gerador da mulher para dar para casa nova da segunda mulher, né? E aí na casa Estragou da porque não segunda mulher comportou, tinha né? tudo que era tipo de comida. E na casa dela, da primeira mulher, não tinha quase Faltava. nada. Que era onde estava a filha e os outros filhos. Irmãos, né? E, mas eu achei legal, assim, um posicionamento. Legal não, mas me chamou a atenção o posicionamento da mãe. Porque a história começa assim como a volta dizendo. Então, esse pai parece ser um pai moderno, que autoriza a filha a estudar, fazer uma faculdade, quebrando o padrão. Ensina a filha a dirigir, que também era uma coisa que quebrava o padrão ali do sistema, né, da vila onde eles moravam. E lá pelas tantas, surge o comentário que esse homem iria casar com uma segunda esposa. E aí o que mais me tocou, assim, foi a resiliência da primeira mulher, a mãe, no caso dessa moça, que ela teve que arrumar a casa para Organizar tudo receber. pro casamento, né? Tipo, ele estava ensinando a guria a dirigir na hora do casamento, praticamente quase na hora do casamento, né? Um monte de coisa para arrumar. E E ela aí, estava assim, muito revoltada, né? A gente percebia isso, né? E mas a outra mãe estava coisa revoltada, só interessante que aqui, submissa, né? né? Fazendo tudo que os. A mãe estava revoltada, mas ao mesmo tempo ela estava submissa porque ela estava fazendo tudo que os costumes indicassem que era para fazer. Só que tu via nela uma revolta tão grande. E aí tem uma cena ali que me marcou muito, que foi a hora que ela tava. Ela e a filha
né? A primeira mulher e a filha da primeira mulher montando a cama, que seria a cama de núpcias dessa nova esposa. E aí ela tá numa revolta tão grande que ela vai mexer na cama e ela acaba se cortando, ela se machuca, né? Ela sangra ali. Eu acho que isso também tem uma coisa, tem uma simbologia bem interessante pra gente que trabalha com essas questões sistêmicas, porque o sangue, tipo, por exemplo, né? Meio que fugindo um pouco do assunto, mas tem tudo a ver. O sangue está muito vinculado à mãe. Problemas de sangue, problemas sanguíneos, se a gente vai ver pela visão do Bert Helling, são problemas na relação com a mãe, né? Então essa mãe sangra ali, arrumando a cama de núpcias para outra mulher dormir com o marido dela, né? A segunda esposa dormir com o marido dela, e aí ela se irrita tanto que o vestido rasga, e ela começa assim, eu vou sair daqui, vou ir buscar um outro vestido. Que para mim ali, o que ela quis demonstrar é que ela não estava aguentando aquela pressão, ela queria sair um pouco daquela cena, né? E a filha pega e diz assim, não, mãe, então eu tiro, né? A filha tira os panos, porque elas têm, não sei o nome daquelas roupas, não sei se é sari, mas a filha tira e diz assim, não, mãe, pega aqui, não vai dar tempo de tu ir para casa se arrumar. Tem que estar tudo pronto pro casamento. E daí a filha tira a roupa e dá para essa mãe. E a mãe vai pro casamento, tipo, tem o casamento, e é tão interessante, porque foi por isso que eu fui assistir esse filme, porque elas estão numa tenda, né? E naquela tenda os homens não podem entrar nesse primeiro momento. Elas ficam todas numa tenda onde só as mulheres estão se preparando para o tal do casamento. Sim, e a filha, essa filha que a gente está falando. E essa filha que a gente está falando é a mais velha, né? Sim. Sim. E tem uma outra filha que é que pode. Ela fica procurando o pai, né? Vai lá junto com o pai, né? Ela vai atrás do pai dela e, tipo, o pai permite, né? Ela não bota vestido, que nem a mãe dela, assim, vai te arrumar, não sei o quê. Ela não, ela se veste do jeito que ela quer, ela não usa vestido. Ela fica, ela usa do subterfúgio de preparar o café para levar para eles lá na tenda onde só tá os homens. Só que, na verdade, ela prepara aquele café e vai pra tenda sempre que pode e fica só ouvindo que os homens estão conversando. A conversa, né, do pai e dos homens ali, né? E eu achei muito legal essa parte. Mais interessante aí depois, né, depois do casamento, aí, tipo, aí a guria, ela tem um namorado, né, que é de outro vilarejo, né, e aí ela vai pedir pro pai e o pai pega e manda o guri embora, né, e pega e arranja um casamento para ela, né, tipo, então isso aí mostra, né, se ela vai para boa consciência ou para má consciência, né? O que seria boa consciência? A boa consciência é continuar, né, ali, né, naquele espaço, né, fazendo o que o pai quer, o pai escolheu o marido, casando com quem o pai escolheu, né? Ou ir para má consciência, que era sair dali e ficar e ir com o cara, né? Casar com o cara, sei lá. E ela tentou ir e não conseguiu, né? Ela foi até. Mas sabe o que eu acho interessante, antes de dar esse desfecho? É que a mãe dela sabia como era o marido e como as coisas iam ficar, né? A mãe dela tinha esse saber pela experiência. Embora ela se revoltasse. Ele também não conseguia mudar, né? Como era, né, como era, né, o islamismo, como era, né, as questões ali. E aí eu vi que a filha estava toda iludida com aquele pai, né? Porque a mãe, a gente sempre comenta que o amor do pai passa pela mãe. Então essa mãe até então, tipo, ela tomava o papel da rígida, da resistente. Ela dizia pra guria, não pode fazer isso, não pode se encontrar com esse cara, teu pai não pode saber. E a filha meio que idolatrando aquele pai, achando que o pai... deixa, ele vai vir conversar com o pai vai aceitar, vai me entender. Tipo, ela via a mãe como a pessoa, a madrasta da história. Ssó que a mãe não, a mãe tinha o conhecimento de como que funcionava aquele sistema. Então, quando a menina passa por cima da mãe e vai falar com o pai dela bota o guri pra correr mesmo e meio que força ela a casar com um cara lá, que era o cara que tinha escolhido que pra ele ia ser interessante, né? Eu acho que socialmente, ali no grupo de homens, aquele cara casando com a filha, ele teria benefícios financeiros, como eram os casamentos arranjados, né, de antigamente. E aí que ela começa a ver a mãe com um novo olhar, né? Porque a mãe tinha avisado para ela, não fala com teu pai, não deixa ele falar com teu pai. E a guria achando que só a mãe que era o problema. Então ali a guria começa a perceber que o pai dela não era
flor que ela tanto imaginava e que a mãe não era a pessoa má da história, né? A mãe era muito resiliente. E tanto que quando essa guria tenta fugir, faz todos que a mãe pega e diz assim, não, tu não vai dar minha filha para casar com este. A mãe se submeteu a tudo. A outra esposa, a fazer a festa da outra esposa, a ele sair na noite de núpcias com a outra esposa, passear e fazer compras depois numa outra cidade. Ela E ela limpou organizar tudo, né? Toda a bagunça, né? Depois, né? E Então aí, ela foi uma mãe quando ela, né, quis, né, tentou ajudar a filha, ele pegou e entregou ela, entregou a primeira esposa levou para casa dos pais, né? Sim, porque daí a esposa, E quando a chegou mãe na hora da dela filha, ela disse, tu ficou, não na vai casar verdade, minha filha. ficava julgando ela, né? Sim. Né? E eu Tipo, achei tão legal, porque essa mãe, ela foi submissa até ali, porque o amor dela pela filha falou mais alto, né? Que ela pegou e foi lá e disse pra filha, pro marido, olha, não mesmo, tu não vai casar a nossa filha. Nossa filha, ela é inteligente, ela é especial. Como é que tu vai entregar para esse homem, né? Ela tem que encontrar um homem dentro do nosso povo, mas que seja a altura dela. E aí o cara se revolta com ela, nem discute, né? Simplesmente pega ela e manda ela, tira ela da casa e entrega para os pais dela. E ela chega lá, ela não é bem recebida, né, Val? não, totalmente, né? Fazer como ela é errada, né? Tipo, porque um absurdo, né? Ser devolvida, né? Ela foi devolvida, né? E aí a mãe dela disse que ela não podia, tipo, a mãe dela foi muito contra ela. Isso, o quanto isso tem um peso. E realmente, aí a filha tenta fugir, mas vê a situação da mãe, aí chega em casa, vê os irmãos passando fome porque não tinha nada na geladeira, não tinha luz. A mãe da menina tinha pegado, ela e a menina, essa mais velha, a primeira esposa e a menina, tiveram que lavar um monte de roupa na mão, porque na verdade o gerador não deu conta e o pai estava passeando com a outra esposa. Daí a guria se revolta, bota abaixo todos aqueles. As roupas estendidas no varal, ela bota abaixo todo o varal do trabalho que elas tinham tido, né, para fazer. Vai lá, pega os filhos, já que ela sabia dirigir, vai lá, pega os irmãos e levam para a mãe dela na casa Sim, porque entregaram para ela cuidar, né? dos avós. Pegaram, mandaram a mãe de volta para os pais, né? E tipo, os filhos ficam para o homem, né? E aí deixaram para a irmã mais velha cuidar, né? Para a Porque irmã mais velha cuidar. a outra, a segunda esposa, não queria nem saber que a casa era do lado, né? E é bem engraçado, né? Que de um lado uma casa bem bonitinha e a outra, tipo, caindo aos pedaços, né? E aí não tinha nada para comer, a guria foi lá na casa da segunda esposa e pegou um monte de coisa para comer, né? Mas daí um pouco ela Sim. se revoltou e foi lá e levou os irmãos, né, para a mãe, né? Porque ela achou demais, né? Porque o pai disse, tu vai cuidar, tu que tem que cuidar dos teus irmãos, né? Tipo, entregou E a uma mãe. coisa que eu achei interessante, Val, não sei se te chamou a atenção, foi a hora que a segunda esposa diz assim para ela: eu não escolhi isso aqui, né? Não sei se tu pegou essa parte, Sim, porque elas sim, estavam eu odiando peguei, a porque segunda esposa. ela de repente, tipo, ela ficou velha demais e aí teve que ser segunda esposa de alguém, né? Tipo, de alguém pobre, alguém, né? Na verdade, ela queria um outro tipo de relacionamento, né? Mas não, ela foi obrigada a casar com ele, no caso, né? Sim. Por questões da família. Então, isso mostra, eu acho que vale a pena a gente pegar esse lado, assim, de como que funcionavam as coisas, de como funcionavam as mulheres, porque, na verdade, a mulher sempre cedia mais para o sistema do que para os seus desejos, as suas escolhas, E e tudo é um chegou no... pertencimento, né? Ela não, tanto que ela não conseguiu ir embora com o namorado, Não, né? Ela pegou o carro e foi até metade do caminho e não conseguiu atravessar a ponte, né? voltou. Voltou e aí foi, chegou pro pai dela, disse, eu caso com fulano se tu trouxer a minha mãe de volta, né? Aí ele trouxe a mãe de volta. Aí ela E casou. daí ela foi pro casamento que ela não estava escolhendo. Porque Então, ela não conseguiu olha, sair, romper. a necessidade de pertencer, né? Porque ali é tão, né, tão incrustado que se ela realmente ela fosse, ela ia deixar de pertencer, né? Se ela ia, né, sentir que não estava pertencendo. E, na verdade, se a gente for ver no fundo de tudo ali, o que me chamou a atenção foi a posição da mãe, porque a mãe, na verdade,
se colocou numa posição, ok, ela ia abrir mão daquele marido, ia pagar um preço pela liberdade da filha, mas ia se quebrar um padrão e a partir dali, das gerações que viessem, ia ser diferente. Mas a filha não conseguiu, né? A mãe teve o ato de coragem de buscar a quebra do padrão para que a filha pudesse ter liberdade e chegou no último momento, a filha não conseguiu e voltou, né? E aí a gente fala assim, esse filme, para quem for ver, ele é bem intenso, né? Mas quantas vezes a gente faz isso com dinheiro, com escolha de relacionamentos, com escolha de profissão, né? Sim. De, tipo, não quebrar o padrão inconscientemente porque quer pertencer, acha que isso vai fazer com que a gente pertença ao nosso sistema familiar. E aí a gente não quebra Às os vezes padrões. não quer trocar, né? Não faz a profissão, não vai para a profissão que tu gostaria, né? Que tu ama, porque senão tu não vai pertencer ali, né? Ao sistema, né? Tipo, uma família de médicos, aí um filho resolve ser artista, né? Então é uma má consciência, né? O pai não aceita, né? De advogados, ou tem empresa, não aceita que o filho vá, né? Então, aí é a questão do pertencimento, né? Então, muitas vezes a gente acaba não conseguindo, né? Ir para outra, né? Ir para o que tu gosta, para o que tu, né? Que é o que, né? Que é a coisa que tu escolhe, porque tu não quer sair do pertencimento ali da família, né? E o quanto, quando a gente fica ali é a vila, né? Mas isso, se a gente quiser fazer uma metáfora da constelação, o que que é? É tu não sair do núcleo da tua primeira família, da família de base. Porque qual é o objetivo, né? Bert Helling já dizia, nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Então, tudo que os nossos antepassados fizeram foi para que a gente fosse para a vida. O movimento de ir adiante. E quando a gente não sai, que ali no caso dela, a representação do ir para a vida, ela era quebrar aquele padrão, né? De casamentos arranjados, aquela infelicidade toda, e bancar aquele amor que ela estava sentindo pelo aquele rapaz. Isso seria ir para a vida. Ela não conseguiu, ela voltou para o núcleo. Então, quantas vezes a pessoa, né, fica, como tu disse, se é uma família de advogado, ou de repente assim, ó, o pai é um comerciante, o avô foi comerciante, o bisavô foi comerciante, e aí, sei lá, tu é um homem que tu quer trabalhar com uma outra coisa, mas tu se obriga a ficar trabalhando naquele comércio que era da tua família, mas na verdade, de repente, tu quer ser, sei lá, ser jornalista, né? Ou uma mulher que de repente quer sair daquele núcleo onde a família mora, quer mudar de país, por exemplo. Estuda e quer ir embora, fazer uma viagem internacional. E aí, às vezes, não vai porque quer ficar naquele núcleo onde a família está, porque senão ia dar um desgosto para a família. Isso tudo não é honrar, né? A gente mal confunde isso com honra. Porque honrar seria a gente ir para a vida, o movimento é para frente. Assim que a gente prospera, respeitar, né? como foi, né? E fazer como diferente, né? Até vou citar um exemplo da minha mãe. A minha mãe queria estudar, né? E o meu avô, ele tinha, na ideia dele, as mulheres estudavam até naquela época a quarta série, e aí depois era para casar, né? As mulheres não precisavam continuar estudando. E a mãe queria continuar estudando, mas o meu avô não deixou, né? Então, todas as filhas mulheres dele estudaram até a quarta série e pararam de estudar, se prepararam para casar, né? Então, isso, quanto, sei lá, eu tenho 50 anos, há 70 anos atrás, né? Foi, né? Então, é uma coisa que acontecia, né? Então, Sim. E a gente está trazendo, assim, a gente pegou já um filme que não é daqui e tudo, porque está bem marcado essa situação no filme, né? Mas eu acho que o nosso convite aqui é para que as pessoas olhem aonde que elas estão ainda nessa vila, presas nesse núcleo dessa vila, que seria a sua família de base. Onde que elas estão abrindo mão dos seus sonhos, das suas vontades. E o mais importante é saber que quando tu faz isso, tu está perpetrando e perpetuando para as gerações seguintes essa realidade limitante. Isso é feito, tipo, muitas vezes doenças a gente acaba fazendo isso, né? Padrões de relacionamento. sim. Questão financeira, a gente vê muito isso com questão financeira, assim, ó, de daqui a pouco a família passou por dificuldade
E aí a pessoa começa a ganhar dinheiro e dá jeito de perder, porque senão ela se sente não pertencendo, né? A pessoa fica buscando criar situações de dificuldade para continuar pertencendo, Isso a gente ao vê invés muito de. no núcleo das pessoas que ganham dinheiro de repente, né? Ou acertam na loteria, ou né, o jogador de E perdem, né? futebol, né? Então ganha um monte de dinheiro e aí dá um jeito de, né, de perder tudo, né? Então é bem é a tal da da má consciência e a boa consciência também, né? Também um pouco isso, né? Porque a pessoa não consegue sair daquele núcleo, né? E a questão do dinheiro realmente é uma coisa bem significativa, né? A pessoa não consegue, né, ganhar mais que os pais, né? Ter mais dinheiro que às vezes os pais, os avós, né? Dá um jeito de perder, né? Qual é o teu limite, né? De qual, né? De dinheiro, né? Que tu consegue, né? Receber, né? Então tem muito a ver com receber, né? Também. E nós temos o E nosso projeto, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. é Não isso sei que eu que ia dizer, o nosso convite aqui para quem está assistindo essa live. E assim, ó, gostaram dessa live? A gente tem várias já que a gente fez abordando esses temas, né? Com uma visão sistêmica. Tá tudo disponível no Insta da Val, ou no meu, ou no canal de YouTube. Então, se gostaram, assistam. E o nosso convite aqui é para que você seja aquela pessoa que vai quebrar o padrão limitante do seu sistema, né? Nosso convite é para que você seja a ovelha negra do sistema de vocês, que é aquela que vai quebrar esse padrão, atualizar esse sistema e ir para um espaço novo de mais prosperidade, de mais qualidade de vida, de mais abundância. Porque se tu faz esse movimento, tu já faz para toda uma. Tu já está a serviço de toda a nova geração do teu sistema, né? E está serviço uma de das algo formas de maior. fazer isso é através da constelação familiar. E eu e a Val, a gente já está em andamento com esse nossa criação, que é o Constela Ação, onde a gente trabalha com a constelação e junto com a constelação a gente faz uma liberação de ancestralidade. Porque às vezes o campo quântico ali no dia da constelação faz alguns movimentos e convida essa energia dos antepassados que já partiram, isso se apresenta no campo. E muitas vezes esse antepassado não está entendendo o que está acontecendo, porque até então foi de um jeito. Tu faz um movimento diferente, essa energia fica meio perdida. Então, além de fazer a constelação familiar, a gente faz também a liberação de toda a ancestralidade que se apresenta ali no campo para gente, né? E dessa vez a gente está com uma novidade, porque a gente teve muitas pessoas nos requisitando que têm interesse de participar, mas que de repente o preço estava meio pesado para a realidade delas. Então eu e a Val a gente conversou, né? Foi até uma ideia que a Val deu de como integrar, como incluir essas pessoas, né, nas constelações. Então agora tem duas modalidades para participar das constelações. Tu pode participar constelando, escolhendo um tema para constelar. Tu vai ser, no caso, a protagonista, o protagonista da constelação, onde nós vamos fazer a constelação e a liberação da ancestralidade. Ou tu pode ser uma coadjuvante, né? Vem para o grupo. Sempre quem está no grupo é porque a egrégora que está ali se formando é a egrégora necessária. Então, muitas vezes, o outro é quem constela, mas também muda o teu sistema, só por tu estar observando, né? E, igual, se aparecer alguém da tua ancestralidade ali, vai ser liberado junto, né, Val? Sim, a pessoa vai receber também, né? E vai ser liberado também, sim, né? Porque a pessoa vai estar no campo, né? A gente forma um campo sistêmico, o grupo forma um campo, né? Tudo é campo, né? É um sistema, né? O grupo que se formar, né? Que vai ser começa dia 12 de julho, vai formar um campo, né? Exatamente. E assim, ó, não necessariamente tem que ser em grupo, né, Val? Se caso alguém queira fazer esse trabalho com a gente, o preço é o mesmo, tá? E se alguém quiser assistir, porque sempre é interessante isso, quando se forma esse campo mórfico, eu gosto de chamar de campo quântico. Nas constelações, as pessoas normalmente chamam de campo mórfico. Quando forma esse campo mórfico, de alguma maneira, todo mundo que está ali ou constelando, ou recebendo da energia desse campo, muda, né?
vai para um espaço diferente. A gente já teve depoimento de quem participou dos outros grupos que recebeu mais da constelação da colega do que da própria constelação, que conseguiu enxergar melhor o seu sistema quando viu a outra colega constelando. Então, de qualquer forma, é grandioso, né? Para quem está As envolvido. questões, né, do grupo que se forma são as mesmas, né? Então, aí por isso que acontece isso. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Então, Gabi. gente, eu acho que é isso, né, Val? Sim, amore. Agora Fica a sugestão aí de assistirem o filme. Se vocês virem algum filme e sentirem também que pode ser uma contribuição a gente fazer esse olhar sistêmico sobre o filme, procurem a Val ou me procurem que a gente cria uma live, né? A gente faz a análise sistêmica do filme. Sim. E se couber, né, Val? A gente faz esse bate-papo aí. É bem interessante, né? A gente tem outros filmes também que já está no nosso, né, foco, né, para fazer live também. Então, a gente vai fazer mais. Sim, é legal a gente falar. A gente recém está entrando em julho, né? Mas o mês de agosto tá aí, é Dia dos Pais. Então a gente quer ver se agora a gente dá uma. Porque a gente já vem falando da mãe, né? Há um bom tempo aqui no grupo. No grupo não, nas nossas lives. Então agora o nosso convite, de repente, é de buscar alguns filmes onde a gente possa falar um pouquinho também das questões com o pai. Afinal de contas, nós somos 50% mãe e 50% pai, né? Sim, Beijo. tem um filme até, né, que eu falei para ti, e tem mais uma série também que a gente quer fazer, né? O This Is Us, não sei se as pessoas assistiram. E o Arremessando Alto, né, que um é do Netflix e o outro tem no Amazon Prime, né? E não tá mais na Amazon. A última temporada do This Is Us é muito forte, o final. Eu não vi o final, mas eu assisti alguns capítulos. E tem na Star Plus, né? Não tá mais na Amazon. Tá na Star Plus. Eu não vi até o final. Eu só vi até uma parte, mas tá cada vez mais encantadora essa série, né? É maravilhosa, maravilhosa. Eu indico muito, porque ali tem muito sistema ali, né? Tem todas as relações e assim, ó, de pai, mãe, filho. E eu acho legal trazer também para quem não entende nada de constelação familiar, né? Mas entende de ter família. Então, assim, ó, essa série This Is Us, que a Val tá falando, mostra que todo mundo tem seus problemas, né? E nem ali retrata, são 5 gerações, né, Val? Sim. Porque é do pai, depois é do casal, depois é do 4 gerações, é isso? Depois no final aí vai crescer os filhos, os netos, né, vão ser adultos, vai ser cantor um deles, né, então... É verdade, que é cego. Então, assim, ó, são 5 gerações de história, então ali tu vê muitos emaranhamentos que acontecem, né, como é que funcionam as relações de família, e que de repente aquele filho que existe muito ponto de vista a respeito de tudo, né? Porque quem olha de fora, aquele filho que é bonito, que a princípio tem tudo para ser atleta, coisa e tal, ele se sente perdido, né? A filha que tem o amor do pai, mas não tem o olhar que gostaria de receber da mãe, acaba desenvolvendo uma compulsão alimentar. O outro filho que, na verdade, foi adotado, que foi o mais amado pelaquela... Não digo mais amado, mas foi o que a mãe deu mais atenção, também se acha desajustado nesse sistema. Então, eu acho que esse seriado, mesmo para quem não entende, não saca de constelação, vale a pena a gente assistir para a gente ver como cada pessoa tem sua história e passa pelos seus desafios, né? E o legal é que a filha, depois no final, ela consegue resolver essa relação com a mãe, né? Então foi bem legal, é bem legal no final. Existe um resgate ali no final, né? Olha, This Is Us tem tanta informação que a gente poderia fazer, sei lá, muitas lives falando sobre esse filme, né? Sim, provavelmente vai ser a nossa próxima live vai ser sobre esse filme, mas talvez focando mais na relação do homem, né? Do pai ali. Mas tem assunto para muita
Então tá, gente. Sintam-se convidados a assistir essa live, a assistir esse filme, Tempestade na Areia, Na né? areia, Tempestade na de Areia, areia, no tempestade de areia. Netflix. De repente já dá uma olhadinha no This Is Us para poder nos acompanhar na próxima live. E assim, ó, chamou, sentiu o chamado, percebeu que vai contribuir para a tua vida ou que pode contribuir para uma outra pessoa que vocês conheçam, que estão passando por desafios na vida, a questão da constelação, entre em contato com a gente, que o nosso grupo vai iniciar, né? Quem quiser participar do grupo, porque se alguém aí tiver interesse em fazer individual com nós duas, a gente também se dispõe, né? Isso. Ou só como coadjuvante, participando mais na questão de. Não existe só observador, como a gente falou, né? Sim, com certeza que não. Então Acaba tá, eu vou recebendo sair. também. Tá bom? Beijo. Tchau, querida. Até mais. Até.